Voltei. Gente, eu e meus temas polêmicos, né? Hoje eu vim falar de uma coisa que afeta muitas pessoas e que nem todo mundo sabe lidar com a situação de uma maneira positiva. Ou então, não que não saiba lidar com a situação positiva, mas assim, a pessoa não sabe como lidar com a situação num geral, assim. É uma situação delicada, é uma situação difícil e eu já passei por isso, então fica fácil eu conseguir falar com vocês. Fácil não, fica mais tranquilo eu conseguir falar com vocês sobre o assunto. Bom, o assunto de hoje, pessoal, é sobre filhos de pais separados. Bom, pessoal, tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, então vamos começar do começo. É uma visão de um filho, né? Porque aconteceu isso com os meus pais, então eu posso falar a minha visão, né? Que é diferente da visão da minha mãe, que é com certeza diferente da visão do meu pai, é a minha visão. E se esse vídeo puder ajudar alguém de alguma forma, eu vou ficar muito feliz, tá? Então se você tá sabendo de alguém que tá passando por separação e o filho tá sofrendo muito, o filho ou a filha tá sofrendo muito, manda esse vídeo para essa pessoa, tá? Quem sabe a gente consegue ajudar. Dá um like aqui pra mim, deixa um comentário, eu sempre gosto de ver os comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá. Eu sempre esqueço de falar todas essas coisas, gente, mas hoje eu lembrei. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer idade. Comigo aconteceram duas etapas diferentes da minha vida. Na primeira delas, eu era uma criança, eu tinha acho que 8 anos, de 8 para 9, uma coisa assim. Meus pais se separaram ali. Foi super rápido, foi uma questão de 3, 4 dias, eu acho, e a gente estava de volta, mas a gente ficou esse tempo fora de casa. Eu não sei se foi só isso de tempo, eu acho que sim. Tá, agora eu vou falar da minha visão, porque não me interessa muito a visão dos meus pais, tá, gente? Eu quero falar o que uma criança sofre nessa idade, então vamos lá. Vamos aqui. Quando você tá muito criança, quando você é muito criança, e isso acontece com você, dentro de você, você tá muito aberto a receber todo tipo de informação. Então você pode ouvir a sua mãe, você pode ouvir os parentes da sua mãe, tipo tio, tia, brará, e você forma uma ideia sobre o seu pai, e vice-versa. Então você pode estar lá com o seu pai, ouvir as ideias do seu pai, ouvir os parentes do seu pai, e aí você acaba também formando uma ideia sobre aquela pessoa. Separação nunca é fácil para ninguém, nem para o casal, nem para a pessoa, nem para o filho, para a filha que está passando por isso. E é muito importante deixar claro aqui que uma criança, que nem eu posso falar de mim, porque foi com essa idade que eu tive esse primeiro choque cultural, porque assim, na minha sala quase não tinha ninguém, acho que não tinha ninguém separado, os pais não se separavam muito naquela época, né? Isso faz muitos anos já, gente, eu tô com 33, eu tinha 8. Eu me sentia já excluída, já de imediato, então esse era o sentimento. Eu tinha um sentimento de vergonha, um sentimento de exclusão. Eu achava que eu era diferente. Eu sempre fui diferente. Meu cabelo não é liso, gente. Meu cabelo é cacheado. Eu amo meu cabelo cacheado. Pro meu dia, que é tão corrido, eu prefiro liso. Mas eu amo meu cabelo cacheado. Mas o meu cabelo era cacheado daquele tipo Black Power. Um dia eu coloco a foto. Acho que eu tenho uma foto. Depois eu vou ver se eu coloco. E aí, tipo, ele era um cabelão, assim, bem cacheadão, bonito, pá, mas era um cabelo diferente, né? Porque o diferente também é estranho para as pessoas, né? Você não se encaixa, parece que você não é normal. E você é normal, você é uma pessoa, enfim. Então, eu já me senti excluída por isso, assim. Eu já me senti estranha, sabe? Porque todo mundo na minha sala tinha cabelo liso, né? Eu não. Enfim, assim. Então, você tem que trabalhar esse sentimento de exclusão. A criança, quando ela passa por uma situação dessa, é um sentimento muito grande de tristeza, é uma tristeza muito grande que ela não sabe verbalizar. Eu lembro por mim, assim, eu não sei, até hoje, assim, hoje eu lembro de mim, gente, eu consigo me lembrar das coisas que passavam na minha cabeça. É um sentimento muito ruim.
é um sentimento de que morreram pessoas na sua vida. É um sentimento de impotência, é um sentimento de eu não sei o que está acontecendo, mas não tá legal, sabe assim? Eu não sei como que eu posso ajudar nessa situação, porque afinal de contas era só uma criança. Eu não sei como conversar com meu pai e com a minha mãe para falar para eles voltarem, porque tudo que a criança mais quer é que eles voltem, tá? E isso é fato. Eu passei por isso. Tudo que a criança quer é que eles voltem. E eu queria meus pais de volta. E era isso, assim. E eu digo essa questão de a criança ela absorve toda a informação. Então tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, se você é um pai ou uma mãe que está me assistindo e você tem um filho e você se separou, ou você vai se separar, ou você, entendeu? E ele é criança, saiba que o impacto que você tem na vida dele com as coisas que você for falar para ele sobre o seu marido, sobre a sua esposa, vão afetar e muito na decisão dessa criança. Como assim na decisão? Então, por exemplo, se a mãe começa a falar demais, a gente só está passando por tudo isso porque o seu pai, biribi, borobó. A criança pega uma raiva do pai tão grande porque ela já não está mais naquele ambiente dela, que geralmente quando as pessoas se separam, né? Se você não fica na casa, você vai acabar vivendo com alguém, geralmente com seus avós. Eu voltei com a minha avó na época, minha avó com meu avô. Então, assim, e era muito difícil, era muito duro, porque você não tá na sua casa mais, então você já não tem o conforto da sua casa. E aí, se você ficar falando para essa criança, o fulano de tal fez isso, por causa disso que a gente está passando por isso. E nananana, sua mãe fez isso, é por isso que a gente está passando por isso. Eu não estou dizendo que você não tem que sentar e conversar com seu filho e explicar a situação, mas nunca apontando o dedo para aquela outra pessoa, sabe? Eu sei que às vezes, dependendo da forma como foi o término, o casal pode ter, sei lá, ficado ressentido, né, com sentimento de mágoa um do outro e acaba descontando e acaba falando. E assim, acaba falando coisas que não precisaria para aquela criança. Claro, você pode desabafar, sim, mas a criança não é o melhor porque ela também está perdendo com tudo isso, entendeu? E era esse sentimento que eu tinha dentro de mim. Eu tinha um sentimento de incerteza, não sabia o que ia acontecer. Eu já não olhava os meus pais da mesma forma. E foi muito triste, tá? Então, assim, para uma criança, o ideal é sentar, conversar, explicar, a gente está passando por isso, mas, né, vamos supor que a criança vai ficar com a mãe, mas você vai ficar com a mamãe, mas o papai não deixa de ser seu pai. E vice-versa, sabe? E sentar com o pai e falar, a mamãe continua sendo a mamãe, ok? A gente só não tá mais junto. Nunca ficar falando mal daquela pessoa para o seu filho. Você pode falar, tô com raiva dele, fala lá com a sua própria mãe, fala com um psicólogo, fala com um amigo, não com aquela criança, porque ela também já tá passando por um processo muito difícil. Bom, enfim, meus pais voltaram e a gente ficou junto por mais um tempo, todo mundo. E aí, quando eu tinha 15, eles também se separaram, né? E eles nunca mais voltaram. E é legal eu falar isso pra vocês assim, tudo passa nessa vida, gente. Até o ressentimento e a mágoa, tá? As pessoas, graças a Deus, evoluem, né? Encontram Deus. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Pra quem não acredita, eu super respeito vocês, tá bom? Mas eu também espero isso, né, de volta. Eu espero esse retorno. Enfim, assim, aí meus pais se separaram quando eu tinha 15. Então, tendo 15, eu já vejo as coisas de uma forma diferente. Eu via as coisas de uma forma diferente daquela criança de 8. Então, quando os meus pais se separaram com 15, é um sentimento completamente diferente. O sentimento é assim, não importa o que a minha mãe diga, não importa o que meu pai fale, eu amo os dois. Esse é o sentimento. Desculpa. Desculpa, gente. Me emocionei de lembrar. É legal falar sobre isso agora, porque eu tô com 33 anos, né? E ter passado por isso e poder falar com vocês, você vê como é uma coisa que mexe com o coração da pessoa, né? Como o papel de um pai e de uma mãe é tão importante. Mas vamos lá.
Vai dar certo. Bom. Ai, passou. Ai, necessário, viu, gente? Deixa eu sair, faz parte. Se emocionei você aí do lado. Gostei. Todo mundo chorando comigo, né? Um choro coletivo. Mas é um choro bom, tá? Bom, então vamos lá. Cadê o meu? Agora ele tá me seguindo, meu aluno Vini, que imita o Silvio Santos. Falta ele falando, oi. Bom, então vamos lá. Gente, seguinte. Então, o adolescente, ele passa por essa situação de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, a sensação que o adolescente tem é de que ele ama os dois e que, tipo assim, não interessa o que o pai ou a mãe vai falar sobre a outra pessoa. E te digo mais, olha como muda a situação. Quando você é adolescente, se a sua mãe começa a falar muito mal do seu pai ou vice-versa, você começa a pegar ranço da pessoa que está falando mal. Porque aí você já tem uma certa maturidade e você entende que aquela pessoa que saiu tem as falhas dela, aquela pessoa que saiu vai cometer erros porque todo mundo comete erros, e você não pode ficar falando mal daquela pessoa, você tem que tentar ajudar aquela pessoa, né? Ou ajudar, ou sei lá, não apoiar, né? Mas assim, não ficar criticando a pessoa. Não estava feliz, vai viver a vida dela, entendeu? E é muito interessante como muda o pensamento da pessoa. Então, assim, se você também é pai e mãe, tá me assistindo, e seu filho é adolescente, e eu acho que isso serve pra fase adulta também, tá? Porque eu conheço várias pessoas que os pais se separaram depois de adulto. Você não pode ficar falando mal do seu ex-marido, da sua ex-mulher, se vocês ficaram um monte de tempo junto, né? Muito tempo junto. E aí você, sei lá, quer ficar falando só pro seu filho, pra sua filha, isso não vai ser legal pra você. Você pode desabafar com ele da mesma forma que você desabafaria com aquela criança daquele jeito que eu te falei, mas assim, lembrando que aquele ex é seu ex, porque não tem ex-pai, né? Não tem ex-mãe. Então, aquele adulto, aquele adolescente, ele entende assim: eu respeito você, você pode desabafar comigo, você pode chorar, você pode falar, você pode, mas nunca ficar falando mal, porque falar mal é muito ruim pro filho dessa pessoa, tá? Então, assim, o que eu percebo bastante, assim, tem uma diferença muito grande, sim, tá? Entre como uma criança vai receber essa informação, como que a criança vai lidar com isso e como que o adolescente vai lidar com isso, como eu falei pra vocês. Eu hoje, com 33 anos de idade, eu vejo que os meus pais, eles são pessoas incríveis, que eles tiveram, né, o tempo deles juntos, eles são pessoas que, enfim, vivem cada um a sua vida. Hoje eles são amigos, eles se conversam por N motivos, várias coisas que aconteceram na minha vida também acabou unindo os dois, o que é interessante. Mas eu também vejo que o papel, para minha família, para mim, o papel de Deus foi fundamental, sabe? Então você ter uma base boa com Deus, olha eu que tatuei fé em inglês no meu pulso aqui, você ter uma base boa com Deus ajuda demais, sabe? Para quem não tem a base com Deus, você precisa se apegar a alguma coisa. E não é em vício, e não é em coisas mundanas, né? Em coisas que fazem mal para você, tanto do seu espírito quanto no seu corpo físico. Né? É você se apegar a coisas boas. Então, assim, procure aquele amigo que você sabe que é um amigo bom, que vai te dar conselhos bons para que você passe por essa situação. E hoje em dia é tão mais comum, né, a gente encontrar adolescente que tem os pais separados. Na minha época não era tão comum, né? Eu era a minoria. Hoje em dia, infelizmente, é a maioria. Então, assim, você acaba encontrando ajuda nesses outros amigos. Você acaba tendo outras pessoas. E assim, entenda que hoje você pode ser um jovem e fica pensando assim: nossa, mas o meu pai e a minha mãe, eles não se dão bem de jeito nenhum. Isso nunca vai passar? Vai passar, pode demorar muito tempo, né? Pode demorar, na minha vida demorou bastante. Mas hoje eles se dão bem. E isso é muito gratificante, é muito feliz pra mim. É uma sensação de alívio. Mesmo, assim. Que coisa difícil de gravar. Fico emocionada, mas é verdade. É uma sensação de alívio. Porque você ama os dois.
Ah, e uma coisa importante. Nunca deixe de amar os dois. Ah, mas o meu pai fez muita coisa errada com a minha mãe, ele merece, né? Ele é o seu pai. Você nunca fez coisa errada na vida? Ele é um ser humano normal. A gente tem mania de colocar eles como super-heróis, né? E eles não são. Eles são, né? São pessoas como a gente, vivendo como a gente, nas batalhas diárias, iguais às nossas. E a gente só vai se dando conta. Nossa, eu tô ficando bem emocionada. E a gente, porque é muito verdade. Acho que a gente só se dá conta depois que você é adulto, né? Então, é isso, gente. Eu acho que... Nossa, ficou bem longo esse vídeo. Eu não imaginava que fosse ficar longo. Eu espero que ajude, de certa forma, a dar uma orientação para esses pais. Então, ó, vamos resumir? Pai, mãe, não interessa se é criança, não interessa se é adolescente, não interessa se é adulto. Nunca fale mal do seu parceiro, porque o seu parceiro não é mais seu, mas daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, vai ser para sempre. Tá? Não importa o tanto que esse pai ou essa mãe, depois que se separe, seja ausente, porque isso também vai acontecer, né? Às vezes porque, não sei, porque quer viver a própria vida e acaba meio que abandonando aquele filho, aquela filha. Mas assim, entenda que você não tem esse direito de ficar falando mal. Falar mal não é legal de qualquer forma, né, gente? Então não fique falando mal dessa pessoa que tem esse papel tão importante na vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Tá bom? Tente tratar, você que, né, tá passando por isso, você que é o pai e a mãe, tente tratar dessa situação com esse seu filho, com essa sua filha, de uma forma mais madura, sabe? Eu sei que é um momento que a pessoa tá tão fragilizada e se sente mal, e que acaba trazendo muito rancor, mas não deixe o rancor falar mais alto, deixe a maturidade falar mais alto e se coloque no lugar daquela criança, daquele adolescente, daquele seu filho e daquela sua filha. Se coloca no lugar daquela pessoa e entenda que para ele também está sendo uma perda muito difícil. Se para você que você não é sangue dessa pessoa que saiu da sua vida, você imagina para aquela criaturinha ali que ele perdeu uma parte da vida dele com aquela pessoa, porque por mais que a gente fale que os pais, né, possam ser presentes e tudo mais, o fato de você já não dormir na mesma casa já faz com que aquela pessoa tenha perdido um momento ali, né, uma conexão. Já não vai mais ter no almoço sempre a pessoa, na janta, no café da manhã, já não vai encontrar com a pessoa dentro da casa, entendeu? É quase como se fosse um luto. Então respeite o luto, porque luto tem que ser respeitado, entendeu? E deixa aquela criança, deixa aquele adolescente fazer entender as próprias coisas, sabe? Dando muito amor, porque ele vai precisar de muito carinho. Ah, eu tô com saudade do meu pai, deixa ver o pai. Ah, eu tô com muita saudade da minha mãe, deixa ver a mãe. Nossa, mas a mãe é uma traste, é uma porcaria de uma pessoa. Coitado da pessoa, mas tudo bem, tô dando um exemplo, né? Saiu porque, sei lá, foi fazer coisa bem errada aí por aí. Mas ela é a mãe, entendeu? E se a criança tá com vontade de ver, deixa ver. Tá? Eu espero ter ajudado de alguma forma aí, não sei se clareou a mente de vocês, mas é isso. Queria deixar um recadinho aí de sábado pra vocês, tá? Se tiverem alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse a respeito, deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esquece de se inscrever, de ativar aqui o sininho da notificação, eu nunca sei, gente, onde que é. É por aí. Dá um like aqui pra mim se você gostou e compartilha esse vídeo, né, principalmente para os pais, para as mães que se separaram, enfim, tá? E vou dizer para vocês também, isso passa, pai e mãe que se separou, esse sentimento de raiva, o tempo ajuda a curar, tá? Isso também passa. Pode demorar um pouco mais, mas passa. Entenda que pro filho e pra filha é mais rápido de passar, tá? Isso também é diferente. E é isso, gente. E acho que falei muito. Até mais, pessoal. Vejo vocês logo, logo.